Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Como falei, Paulo, na segunda viagem dele, ele já tinha passado por Filipos, que é aquela região ali da Macedônia, Tessalônica. Ele já tinha passado também por Bereia, e na realidade agora ele está em Atenas. E os seus amigos, os companheiros dele, que o acompanhavam na viagem, eles tinham ficado para trás, e Paulo está esperando eles na cidade. Tem um ditado popular que diz que enquanto descansa a gente deve carregar pedra, né? Enquanto você descansa, carrega pedra. E Paulo está colocando isso em prática aqui. Ele está esperando os amigos que vão estar chegando para ele continuar a viagem missionária. Só que algo aconteceu nesse percurso, nesse momento. Ele está naquela cidade que é uma cidade que envolvia muito idolatria, havia muitos templos naquela região, muitos lugares, adoração a diversos deuses. E Paulo está olhando aquela situação daquelas pessoas. E o interessante é que o texto diz que ao ver as pessoas daquela maneira, o espírito dele se revoltava, o espírito dele se movia. Não sei se você já teve numa situação, não é apenas uma situação de remorso, quando a gente está na TV e passa lá um trabalho de alguma entidade médica, onde mostra pessoas passando dificuldades, e o nosso coração tem uma lágrima escorrendo, e a gente diz assim: meu Deus, como que a gente faz para mudar isso? O que é que eu posso fazer? E a gente sai dali e as coisas continuam da mesma maneira. Ou quando acontece algo na tua vida, dentro da tua casa, você diz: eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente, mas sai dali, você volta à normalidade. Eu não sei se você já teve uma notícia assim no médico, quando ele te dá um checkmate, ele diz assim: se você não mudar a sua vida, você terá um tempo limitado sobre a face da terra. Coisas que são um checkmate, mas que na realidade a gente volta a fazer a mesma coisa. O apóstolo Paulo olha aquilo e diz que algo dentro dele se revoltava com aquela situação. E é interessante que quando isso acontece, diz assim: por isso, ele começou a ter uma atitude, e essa atitude era ir nas sinagogas, e ele dissertava. Ele começou a usar o que ele tinha para poder tentar mudar a situação, para fazer algo diferente, para transformar aquelas circunstâncias. E é interessante porque ele tem algo nele para fazer algo, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele não poderia fazer só de si mesmo. E na realidade a gente precisa pensar nas coisas que precisam ser transformadas, e a gente tem que buscar no lugar certo. Primeiro em Deus, porque Ele tem poder para transformar circunstâncias, mas Deus também nos usa ou nos deu já algumas ferramentas ou algo para que essas situações sejam mudadas. Então é algo que se une, é aquilo que Deus quer fazer, e a maneira também que nós precisamos agir para que as coisas mudem.
não apenas algo que te dá um start, que você diz, cara, eu preciso fazer algo diferente, mas algo que seja uma revolta dentro de você, para você assumir uma postura e transformar coisas, através também da força de vontade. Ah, pastor, será que só minha força de vontade é suficiente? Eu acredito que não, mas eu acredito que Deus quer também mudar circunstâncias. E se a gente unir tanto aquilo que Deus quer fazer com o teu desejo e o teu ímpeto e a tua vontade para mudar, coisas serão mudadas. Por isso eu fiz uma pergunta aqui: como cooperar com Deus para transformar situações? Deus quer mudar coisas, Ele já tem agido assim, até mesmo dentro de nós, quando surge o desejo de mudar algo. A Bíblia diz que Deus opera tanto querer quanto efetuar. Então, se algo dentro de você já está se revoltando com circunstâncias, com situações, já há um indício que Deus quer mudar isso. Mas a gente precisa que isso seja colocado em ato. Não apenas a potência, como diria Aristóteles, como a gente está falando aqui de Atenas, né? O ato e potência. Tem coisas que têm a potência, mas não estão em ato. E às vezes nós temos a potência de realizar coisas, mas a gente não coloca em ato, a gente não começa. Então a pergunta é: se Deus tem algo para fazer, como eu posso cooperar com Ele? Eu mudei essa pergunta, tanto que você vai ver que os slides aqui vão estar de uma maneira diferente, porque eu mudei a pergunta. Eu tentei achar algo que pudesse condizer com aquilo que eu queria falar, então eu mudei a pergunta. E a pergunta é: como cooperar com Deus para transformar situações? Capítulo 17, verso 16: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Por quê? Porque ele olhou as coisas e ele fez um exame, ele avaliou. Eu queria, como primeiro ponto na nossa reflexão, é justamente trazer isso para nós. Você é alguém que se avalia, você é alguém que avalia as circunstâncias, as coisas que estão acontecendo na sua vida. Você tem o costume de fazer um autoexame. Eu não sei se você tem esse costume. Às vezes você está com uma dor, né? Eu não sei se você faz isso, mas quando eu estou com uma dor, a primeira coisa que a gente faz é apalpar. Não é isso? Uma dor física, a gente apalpa. Por quê? Para ver se é uma pancada, algo que foi externo e que está causando uma dor, se é algo que está vindo de dentro para fora, né? Você então faz esse autoexame. Se você identificou que não foi uma pancada, que é algo que é mais interno, o que você faz? Procura um médico, não é isso? Vai procurar alguém para poder te direcionar. E se você procurar um clínico geral, ele vai olhar superficialmente, vai apalpar e vai te mandar para um especialista, se ele identificar uma região. É um autoexame. Você deve se examinar, avaliar. Mas o interessante é que, além da questão física, o autoexame, ele vem também de uma forma interior, interna. E essas são mais complexas, porque envolve nossas emoções, envolve nossa espiritualidade, envolve nossa alma. Então a gente começa a olhar e falar assim: eu cheguei no estágio da minha vida, e chegando nesse momento, como eu estou de acordo com aquilo que eu planejava para esse momento? Como eu cresci? Como eu desenvolvi? Eu tinha um problema, não tenho mais, aleluia. Geralmente perto do meu aniversário eu entrava meio em crise. Aí Verlan falou assim: tu tem que parar com isso. Por quê? Porque eu estou completando um ano que eu passei, e eu fiz planos nesses anos. Em cada ano eu tenho uma meta, um plano, e quando chega no meu aniversário eu costumo avaliar aquilo que eu fiz, aquilo que eu desenvolvi, aquilo que eu alcancei. É um autoexame. E não apenas que são metas externas, não apenas da questão de finanças, de alcançar algo, mas de coisas que eu também queria crescer internamente, coisas que eu queria dominar da minha alma, do meu espírito, dominar coisas que às vezes fazem ou apresentam
um Leonardo que não é o Leonardo que condiz com o que Deus planejou. Então eu faço um autoexame, como eu estou, quem eu tenho sido, e esse autoexame às vezes me mostra que eu sou um impostor, como eu falei semana passada, me mostra que às vezes os lobos têm dominado mais o meu coração do que aquilo que era para ser virtuoso, que existem coisas que eu não consegui desenvolver. E a gente está falando de cooperar com Deus sobre aquilo que Ele quer fazer. Isso envolve atitudes, envolve também matar coisas que estão dentro de nós, que já deveriam estar mortas. Envolve eliminar circunstâncias, emoções que têm sido danosas, como o medo de confiar em Deus, para poder assumir os riscos necessários para assumir um relacionamento melhor. Eu estou falando dentro de um próprio casamento, tá bom? Não estou falando assumir um relacionamento melhor, vou acabar com esse e vou arrumar um outro, né? Vai dar zebra da mesma forma, que a gente está falando de gente. Então onde que a gente vai, a gente leva quem nós somos, que é a pior coisa, né? Um dia eu já falei do reset. Eu gostaria que eu tivesse um botãozinho de reset, piu, esquece tudo. Imagina, todas as dores que a Verlane causou no meu coração vão ser apagadas, e as dores que eu causei também. Mas esse autoexame às vezes coloca diante da gente coisas que a gente não queria encontrar, mas que são importantes a gente perceber. Porque se a gente não consegue ver aquilo que está em nós ou diante de nós, a gente também não consegue transformar. Mas o interessante é que o maior interessado em mudar a nossa vida, mudar coisas que estão em nós, mudar o nosso ambiente, mudar relacionamentos para melhor, é o nosso Deus. Por isso, nós somos cooperadores de Deus. Nós somos agentes, sim, mas prioritariamente a gente coopera com aquele que quer fazer coisas novas em nossa vida. E às vezes, enquanto a gente está esperando, a gente precisa ter uma ação, uma mudança que comece internamente. Eu coloquei o termo assim, espera ativa. Sabe o que é aquela espera ativa? Você está esperando pacientemente, né? Paciente é aquele que sofre algo, mas o próprio termo paciente pode ser usado como perseverante. É aquele que espera, mas perseverando, com atitudes. Não é apenas ficar ocioso. Às vezes a maior mudança, ou a primeira mudança, ela tem que acontecer dentro da gente. Deus tem algo para nós. Deus tem algo além do que você tem vivido. Deus tem planos muito maiores. Mas às vezes dentro de nós coisas precisam mudar. Nós somos agentes de mudanças também, de coisas que estão dentro de nós. Ele está sozinho, o apóstolo Paulo está sozinho, esperando seus companheiros, mas ele não desperdiçou o tempo. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice o seu tempo com coisas que são banais, que você pode usá-lo, esse tempo ser usado de uma maneira diferenciada, para que você alcance objetivos maiores, que Deus tem para nós, que Deus já planejou para a nossa vida. Por isso a gente precisa esquadrinhar o nosso coração, os nossos caminhos, e voltar para Deus o quanto antes, voltar para o plano dEle. Quem sabe você estava no meio dos louvores aqui, a Ana Leiva estava ministrando, e eu falando com Deus: Deus, que eu não perca o meu tempo, que eu não deixe de viver aquilo que o Senhor planejou, porque às vezes a gente começa a se contentar com aquilo que a gente já tem, e não vive mais de forma a alcançar a plenitude do que Deus tem, daquilo que Ele planejou, e às vezes a gente se fecha. E por isso o salmista diz: Senhor, sonda-me o coração, o Senhor conhece as intenções, e você precisa cooperar com Deus nesse processo, se abrir, permitir, fazer declarações, que às vezes são declarações onde você está se abrindo ainda para aquilo que Ele tem. Você não está competindo com Deus, nós não competimos com Deus
para realizar sonhos, como se os nossos sonhos sejam maiores que o dele. Não, nós cooperamos com ele para que ele realize coisas que são maiores em nossa vida, que são plenas em nós. Por isso se examine continuamente, como o apóstolo Paulo está olhando o ambiente, está avaliando aquela situação, e ele teve a coragem de olhar para dentro de si e ver que existiam circunstâncias que precisavam ser mudadas, existiam áreas, aquele ambiente precisava de um renovo, e ele se viu como um instrumento. Você é um instrumento de mudança, você tem algo de Deus na sua vida que desperta você a enxergar aquilo que não está bem, para que você mude. Ah, pastor, mas eu vou ter essa capacidade. Se você não tiver a capacidade, simplesmente se una com aquele que tem todo o poder, com aquele que quer fazer, porque ele tem muito mais do que você tem pedido, muito mais do que você tem vivido. Eu sei disso porque a palavra nos mostra isso, amém? Segundo ponto, como cooperar com Deus para transformar situações. Na parte B do versículo diz que o espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir. Já apontei esse caminho. Às vezes nós aceitamos muito fácil as circunstâncias contrárias que têm surgido contra nós. A gente aceita pacificamente pessoas ou coisas chegarem até nós e imporem coisas que a gente não queria viver. A gente aceita a dor, a gente aceita a imposição, a gente aceita as circunstâncias sobre nós como se elas fossem normais. Eu sei que existem coisas que são inevitáveis, mas existem coisas que elas vêm que nós podemos mudar. Paulo está com seu espírito revoltado em relação a isso, porque existia uma idolatria naquele lugar. O segundo ponto que eu quero colocar para você é isso: não aceite pacificamente as situações de dor. Não aceite as coisas que estão te fazendo sofrer como se fossem normais. Você tem que se revoltar contra essas coisas. Se existem planos de Deus sobre nós, que já estabeleceu paz, que já estabeleceu vida, que já disse que foi estabelecido por Deus, que já faz parte do plano dele, não aceite viver menos. Pode ser que um dia você descubra que você não vai viver essas coisas. Pode ser que um dia existem coisas que você sonha que não vão se realizar. Nós não controlamos tudo na nossa vida, mas existem coisas que Deus tem e a gente está abrindo mão. Existem coisas para a nossa família que a gente está abrindo mão. Existem coisas para o nosso cônjuge que nós estamos abrindo mão. Existe um relacionamento que pode estar debaixo de um cuidado de Deus, de paz no teu lar, e que às vezes a gente abre mão. Você precisa aprender a cooperar com Deus. Seja o primeiro a não aceitar aquilo que Deus já rompeu para você. Seja o primeiro a não aceitar essas circunstâncias que Deus já disse que isso não era para a sua vida. Quantas vezes a gente vive assim, em relacionamentos, mendigando cuidado. Quem sabe você está num namoro, que esse namoro traz dor, e Deus diz que tem paz para você. Pode ser que você vai ter que abrir mão disso. Às vezes a gente está assim até mesmo no nosso casamento, e a gente não para sentar junto e resolver isso, porque a gente aceita coisas de dores, e a gente não para simplesmente para dizer para o nosso cônjuge, diz assim: olha, isso pode ser bom para você, mas para mim não está sendo. Eu preciso ajustar isso de maneira que seja também prazeroso para mim. Em qualquer área que você possa imaginar dentro do seu casamento, porque Deus já decidiu nos dar paz. Ele já decidiu trazer benefícios a nós. Ele já decidiu romper com coisas que traziam dores para trazer vida. Só que às vezes a gente aceita permanecer com dor.
a gente aceita permanecer com circunstâncias de sofrimento. Às vezes a gente está com dor e precisa tratar de algo, e às vezes o tratar de algo pode te ferir, nem que seja uma pequena agulha. Só que a gente aceita coisas que Deus já rompeu. Por que você aceita viver menos do que Deus já colocou para você? E às vezes a gente tem que ter uma ira santa, já ouviu? O pastor hoje está herege. Uma ira santa. O que é uma ira santa? É quando você se revolta contra coisas que estão se impondo sobre a sua vida, que não fazem parte daquilo que Deus estabeleceu. É uma ira santa contra atitudes que você tem, é uma ira santa contra circunstâncias. Não quero dizer que você vai conseguir viver, mas você precisa tentar. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que eu tenho uma ira, tem que ter uma ira, e pode ser que eu não consiga viver? Sim, porque existem coisas que a gente não controla. Paulo orava para que Deus tirasse algo que atrapalhava a sua vida, e ele diz que ele clamou 3 vezes, e Deus responde para ele: olha, a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas enquanto você não tiver uma resposta de Deus, não desista, não pare, busque aquilo que Ele tem, lute intensamente. Eu estou dizendo que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não tem problemas, e que pessoas não passaram por momentos difíceis, mas nós ainda acreditamos que Deus continua o mesmo, e nos relacionamentos Ele coloca a sua mão e nos abençoa. Deus pode trazer restauração a você, a tua casa, em nome de Jesus. Que você viva isso, não aceite menos, porque Deus sempre tem mais para nós, os seus filhos. Amém? No verso 17, a parte A do versículo, que diz: onde ele dissertava, diz o texto que por isso ele dissertava. Eu quero pensar 2 coisas aqui com você. Primeiro, é uma ação imediata que ele teve. Ele olhou, ele agiu imediatamente. E o segundo momento, ele agiu com aquilo que ele tinha. Paulo sabia falar, Paulo sabia colocar as palavras, Paulo sabia organizar os pensamentos e colocar de uma maneira que as pessoas paravam para ouvir, ainda que alguns dormiam, como o Eutico, né, que caiu da janela de tanto Paulo falar. Mas não quer dizer que ele não falava bem, quer dizer que ele falava muito, né? Então é diferente. Mas tem coisas na nossa vida, quando a gente olha as circunstâncias, a gente tem que agir de forma imediata. A gente tem que olhar aquilo e tomar logo uma atitude. E é interessante que às vezes a gente permite que coisas se prolonguem além do tempo na nossa vida. Porque eu entendi que se eu não agisse imediatamente para romper com coisas que eram conforto para mim, mas ao mesmo tempo não correspondiam à justiça de Deus, eu não ia fazer. Tem coisas que a gente precisa fazer de forma imediata. Tem coisas que a gente tem que romper de forma imediata. Porque se você não fizer aquilo que é confortável para você, para a sua carne, você vai viver. Porque a sua carne vai sempre buscar. Imediatamente, haja naquilo que Deus tem te chamado para viver. Haja de acordo com aquilo que você entende que são os princípios de Deus para você. Às vezes, você não vai conseguir alcançar e ter aquilo que você desejava. Financeiramente você não pode, mas a gente tem que fazer dentro da condição que a gente pode. A outra coisa que o texto diz é que ele usava o que ele tinha. Às vezes a gente quer ter além do que nós podemos ter, e você precisa adequar a sua vida para isso. Mas Deus também tem te dado coisas que são simples, e você pode usá-las para a glória do nome dEle. Ele sabia falar, ele sabia agir, ele tinha uma maneira de anunciar a Cristo, que ele anunciou o Evangelho na Ásia, a ponto dele dizer que todo mundo conhecido até então, que ele tinha ideia de mundo, ouviu o Evangelho por ele.
era a maneira dele agir. Haja imediatamente e haja de acordo com o que você tem. Haja de acordo com a capacidade que você tem, com aquilo que é um instrumento de Deus para você. Deus te deu capacidades que sejam simples, mas elas são instrumentos de Deus para a sua vida. A gente usa o exemplo aqui eu não vou nem lembrar o nome do homem do bolo. Qual é o nome do homem do bolo, gente? Como? Flávio do bolo, olha aí. A gente acha que é um super bolo, é o bolo da confeiteira, e é o bolo simples que ele fazia, e Deus potencializou aquilo que ele tinha. Deus potencializou a instrumentalidade que ele tinha. Sabia fazer bolo, um bolo comum, e Deus usou aquilo que ele tinha. O que você tem? Pode ser que ao olhar, comparando aos outros, você considere que seja algo pequeno, algo limitado, mas é o que você tem, é o que Deus pode potencializar, maximizar, é o que você tem e Deus pode fazer. Porque às vezes a gente fica esperando para começar de uma maneira muito boa e a gente não consegue, desanima, a gente se diminui. Às vezes você tem algo para começar, quem sabe simplesmente na tua casa, para começar uma mudança, você tem que começar com aquilo que você tem. Quem sabe é uma maneira de se expressar, uma maneira de agir na sua casa, que pode mudar as circunstâncias da tua família. Comece com o que você tem, que o seu ímpeto, ele seja usado para uma coisa boa, porque às vezes a gente usa para coisa ruim. Eu peço a Deus para me ajudar a guardar a minha boca, porque às vezes o meu ímpeto vai, às vezes até na reunião eu falo assim: rapaz, eu queria ser igual o pastor Tiago espera para falar na hora certa, então eu falando, e às vezes eu tenho que aprender, eu fico só olhando, deixa eu aprender com quem tem expertise na área, entende? Às vezes você guardar a sua boca na sua casa vai livrar a tua família de tanto desastre. Comece com o que você tem. Deixa eu ir para o quarto ponto logo, irmãos. Verso 17, verso B, diz assim: todos os dias entre os que se encontravam ali. Quer dizer que ele fazia todos os dias. O resultado vem por causa da disciplina. O quarto ponto fala sobre disciplina. É uma coisa muito simples. Eu tenho conhecidos, amigos, que são pessoas que têm um potencial extraordinário, mas que eles não alcançaram muitas coisas porque eles não tinham disciplina, eram irregulares, não tinham constância. O texto diz que todos os dias o apóstolo Paulo ia no Areópago, e ali ele falava do Evangelho, ele anunciava a Cristo, ele estava nas sinagogas aos sábados, ele falava. A constância dele levou pessoas a se converterem, porque ele era constante. A disciplina transforma o nosso esforço em resultados. Ter disciplina, eu sei que é muito difícil, eu sei que é difícil para muitos acordar mais cedo, eu sei que é difícil você ler, ter uma constância de leitura, não é simples para algumas pessoas. E hoje descobriram o tal do TDAH, que a gente se perde no pensamento e vê um monte de coisa, tem diagnósticos diversos. Só que dentro do que você tem, o TDAH sempre existiu, não era esse nome, mas todos nós tínhamos dificuldades. Uma mente que viaja, você começa a ler uma coisa e de repente você já pensou em 10 coisas. Eu não sei para quem ora, tem vezes que eu tenho que orar andando, para poder focar em algo, porque eu começo a orar, já passou 10 coisas na minha mente, na minha oração. Eu estou orando por isso, já passou aquilo, eu lembrei do outro, eu lembrei da outra coisa, e vou lembrando. Às vezes o nosso pensamento está assim. E aí como que você faz para orar? Eu me mantenho ali orando,
até chegar o momento que eu falo, eu consegui estar diante do Pai, esvaziar esse monte de coisa que vem na mente para poder estar diante dele. É disciplina no que você faz. Eu me lembro no momento de aperto financeiro que nós tivemos, passamos um momento difícil. Quando eu terminei o seminário, meu pai, ele falou assim, meu pai não era crente, ele dizia assim, agora você tem que escolher ou a igreja ou o trabalho. A gente tinha uma empresa que fabricava sapatos, bolsas, e ele falou, agora você tem que escolher. Eu falei, tá bom pai, vou escolher a igreja. Nunca imaginou que eu ia sair, porque dependia daquilo para sustentar minha casa. E a gente então começou, eu e a Verlaine, um trabalho de desenho técnico de computador, no AutoCAD. Nós fazíamos desenhos para algumas empresas, e a principal empresa era uma empresa de energia elétrica, de instalação. Só que naquela época, era bom, mas veio o apagão. Quem é antigo aí lembra do apagão, né? Tivemos que tirar um monte de coisa, trocar lâmpadas incandescentes de casa, tanta coisa. O banho tinha que ser rápido, não podia demorar muito para economizar energia. E a principal empresa que dava recurso para a gente estava indo de mal a pior por causa do apagão, porque era ampliação de rede, a gente teve que diminuir os serviços, passamos um momento difícil. Eu comecei a vender um outro produto, e eu me lembro que a decisão que eu tinha todos os dias pela manhã, eu não voltava para casa enquanto não vendesse pelo menos um dos produtos que a gente tinha na nossa lista. Tinha vezes que eu chegava em casa 4, 5 horas da tarde, não tinha almoçado ainda, momento de aperto financeiro que a gente viveu, e eu só voltava para casa depois que eu vendia. Passava o dia todo, enquanto eu não vendia, eu não voltava para casa. Eu precisava estabelecer minhas metas, a disciplina. Às vezes assim é na nossa vida. Pode ser que você não mudou coisas na tua casa porque vocês não botaram uma meta juntos, estão cumprindo de forma disciplinada isso. Às vezes um casamento não saiu porque não houve a disciplina para romper com coisas que são costumes, e você precisa botar uma disciplina. Pode ser que algumas coisas na sua casa não alcançaram aí, não foram alcançadas porque não houve disciplina da família. É importante você se disciplinar, você ajustar a sua casa. Eu já falei do Fiesta aqui, quando a gente foi trocar de carro, que eu conversei com a Aleph, com a Verlaine, e falei, a gente vai trocar de carro, agora a gente vai ter que ter um ajuste financeiro para essa parcela do carro que vai vir. Então a gente falou, olha, não vamos poder sair, não vamos poder comer uma pizza fora, é em casa, se conseguir. É uma disciplina por um período. Às vezes fazer um curso, alguma coisa vai exigir de você disciplina, um esforço que seja temporário, mas a disciplina vai ter que ocorrer. Tem pessoas que querem alcançar coisas e acham que a vida vai entregar de forma fortuita, ao léu, que elas vão acontecer sem que você se esforce e tenha disciplina para isso. Às vezes a gente olha as pessoas que estão aqui tocando um instrumento, para que você alcance o nível que eles estão, precisa de disciplina. Hoje pode ser que o Claudinho já não tem mais os calos no dedo igual tinha, mas no início que você conhece alguém que começa a aprender a tocar um violão, você vai ver os calos no seu dedo. Na realidade, eu já vi pessoas que tocam teclados e no início a mão fica toda dolorida, porque tem que ficar abrindo os dedos. Aí a gente olha pessoas que fazem as coisas e parece ser fácil, mas a gente não entende que por trás de todas essas coisas houve disciplina. Hoje eu tenho uma facilidade e um tempo maior para ler, mas eu me lembro que quando eu dava aula, eu trabalhava durante o dia inteiro, e o horário que eu tinha para ler os livros era à noite. Eu chegava em casa, não assistia filmes, não podia assistir nada, e o horário que eu tinha para ler era à noite. Então eu chegava em casa, 9h30, 10 horas, era o período que eu parava na frente dos livros.
Toda conquista, ela é precedida por esforço e ela exige de nós disciplina. Indo para o último ponto, graças a Deus. Pessoal do louvor, venha para me acelerar o mais rápido possível. Atos capítulo 17, verso 34. Paulo olhou a circunstância, ele teve uma atitude, ele começou a fazer algo, e é interessante que no capítulo 17, verso 34, diz assim: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Paulo foi pregar, anunciar a Cristo, e o texto diz que houve uma colheita, houve um resultado, houve pessoas que corresponderam ao Evangelho, que ouviram, e o seu coração precisava de algo. E é interessante que ele faz o destaque aqui de duas pessoas, citando o nome: Dionísio, que fazia parte daquele grupo que se reunia no Areópago. Era um grupo de pessoas mais seletas, vamos dizer assim, porque eram assuntos que eram tratados no Areópago, e eram pessoas que discutiam sobre a moralidade, a religião, a questão filosófica. Era um conselho que se reunia naquele lugar, e a palavra está dizendo que dentre alguém desse conselho, a palavra alcançou o seu coração e houve uma transformação. Eu sei que a ação do apóstolo Paulo foi importante para isso, mas a gente não pode esquecer que uma mudança de coração sempre ocorre através do Espírito Santo, através de Deus. Ele é quem faz. Eu quero justamente firmar isso para você. A gente está se associando a Deus, cooperando com Deus naquilo que Ele está fazendo. Pode ser que você ache que o maior esforço é o seu, mas não é. A maior ação é a ação de Deus. A maior ação é a ação sobrenatural. A maior ação é daquele que é todo poderoso sobre a nossa vida. A maior ação, o maior plano é aquele que é estabelecido dos céus sobre nós. Pode ser que para você se sinta cansado, sobrecarregado. Eu estou falando para você que você vai ter que se esforçar, vai ter que ter disciplina. E você diz: pastor, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa ação, eu estou cansado, sobrecarregado. Eu quero trazer essa boa notícia sobre a sua vida. Deus é quem faz, Deus é o que tem poder de agir, Ele que quer fazer. Não é apenas o teu esforço, não é apenas o controle que você tem sobre uma situação, mas é uma ação de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O desejo dele é agir em você, é agir através de você. Paulo tinha conhecimento, capacidade de falar, ele conseguiu dissertar, apresentar as suas ideias, mas a transformação de situações e de pessoas vem através de Deus. Ele está com você na tua casa, Ele está com você na tua família, Ele está com você no teu casamento, Ele está com você nas batalhas que você tem passado diariamente, Ele está com você nas dores emocionais, nas lutas, Ele está com você no teu luto, Ele está com você no sofrimento, Ele está com você na dor, Ele está com você em todo o tempo. E o desejo dele é mudar as circunstâncias, é mudar a sua vida, é mudar para melhor, trazer coisas que você sonha. Faça a sua parte, mas deixe os resultados nas mãos daquele que pode mudar todas as coisas. Você pode se colocar em pé. O próprio Paulo, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem trouxe o crescimento foi Deus. Romanos diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você faz parte de um plano maior, você faz parte de algo muito maior. Existem mãos invisíveis que são sobre nós.
mãos que regem a nossa vida, mãos que governam sobre nós, mãos abençoadoras, que liberam da parte dele as bênçãos sobre nós. Pode ser que você olha para dentro e enxerga dentro de você circunstâncias difíceis, e você quer, mas não tem conseguido. Deus pode fazer. Você tem se revoltado contra circunstâncias, momentos difíceis. Se você tem lutado, Deus quer lutar por você também. Ele quer fazer. Quem sabe você tem que lutar de forma imediata, se levantar imediatamente. Quem sabe você acha que é muito pouco que você tem. Deus é quem faz.